bem-vindo ao programa Viver Sustentável. A água é um recurso natural fundamental para a sobrevivência das espécies animais e vegetais, bem como para promover o desenvolvimento econômico de nações, empresas, comunidades e cidadãos. Infelizmente, ações humanas ao longo das últimas décadas vêm poluindo esse recurso natural de forma a colocar em risco até a sua própria sobrevivência. Por esse motivo, se reveste de fundamental importância ações no sentido de conscientizar, preservar, recuperar e democratizar o acesso aos recursos hídricos, como é o modelo de gestão integrada que resultou na formação dos comitês de bacias hidrográficas no estado de São Paulo, cuja primeira iniciativa, a formação do Comitê dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, acaba de completar 20 anos de fundação. Quem irá nos contar um pouco dessa história é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Antônio Carlos Mendes Tami, que foi um dos idealizadores e responsável pela implantação do PCJ e de outros comitês de bacias. Olá, professor Tami! Quando decidimos pela implantação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o esgoto tratado nessa região era em torno de 5%, não mais do que isso. E além disso, não havia recursos para praticamente nada, nada que se referisse a saneamento básico. Os prefeitos tinham que se dirigir ao governo do estado ou ao governo federal de pires na mão, pedindo recursos para tratar esgoto. Houve, a partir da mudança da implantação dos comitês, uma alteração conceitual. Em primeiro lugar, cada um enxergasse a sua região como uma bacia e não como uma região que terminasse na barranca do limite das divisas do seu município. Em segundo lugar, uma participação não apenas do poder público, mas também dos agentes envolvidos, do setor privado, numa composição tripartite, 1/3 do Estado, 1/3 dos municípios, 1/3 da sociedade civil. Essa participação é que gerou, acima de tudo, uma integração e cada um dando a sua contribuição para que nós pudéssemos avançar, ter recursos próprios e podermos, enxergando que fazemos parte de uma bacia, começar pelo tratamento a montante, nos pontos mais altos, nas nascentes, porque aquilo que a gente conseguisse melhorar nas nascentes dos rios, nós estaríamos melhorando a vida, a condição de sobrevivência, de qualidade de vida de todos os moradores do rio a jusante no seu percurso inteiro. Vamos ver agora uma produção do Comitê PCJ, que nos mostra as principais realizações desde a sua fundação. A preocupação com problemas ambientais sempre esteve presente na agenda das bacias PCJ. Em 1992, o consórcio PCJ realizou a primeira semana de debates sobre o meio ambiente, em que foi reforçada a importância da política estadual de recursos hídricos em São Paulo e no Brasil. A instalação do PCJ Federal no dia 31 de março de 2003 e do CBH-PJ em Minas Gerais no dia 27 de março de 2008 possibilitaram a integração dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos nas bacias PCJ, formando o que hoje denominamos de Comitês PCJ. As realizações dos Comitês PCJ, chamados de Parlamento das Águas, nos ajudam a entender a importância desses organismos participativos e democráticos nas tomadas de decisões nas bacias hidrográficas. Nesses 20 anos, podemos destacar 3 marcantes, memoráveis, emblemáticas conquistas que por si só já justificariam a implantação deste modelo de gestão de recursos hídricos. Primeira conquista, o início da cobrança pelo uso da água. Segunda conquista, a elevação
do índice de tratamento de esgoto, que passou de 5,6% para 60% na região. E, em terceiro lugar, a conscientização ambiental da população, de todos aqueles que moram nas regiões abrangidas pelos 3 rios, pelo Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Além disso, também promoveu a recuperação das matas ciliares ao longo dos cursos d'água e iniciou o pagamento pelos serviços florestais prestados por agricultores rurais que ajudaram a conservar as matas nas áreas das nascentes dos rios, como ocorreu em Extrema, no estado de Minas Gerais. Investimentos em proteção da mata ciliar, controle de perdas, educação ambiental, melhorias na qualidade da água e aplicação de tecnologia no tratamento dos esgotos domésticos. Novas estações de tratamento de esgoto dentro das bacias fizeram com que em 20 anos o índice de tratamento aumentasse em 10 vezes, passando de 6% para 60%. Parcerias com produtores rurais com os programas Produtor de Água, Nazaré Paulista e Joanópolis, e Conservador das Águas, Extrema, que protege e recupera importantes mananciais. O estudo preliminar da viabilidade ambiental e os projetos para a construção de 2 novas barragens, Pedreira e 2 pontes, para melhorar o abastecimento de água nos municípios das bacias PCJ. A construção do Plano de Bacias PCJ 2010 a 2020, com horizonte até 2035, que atualiza o estudo sobre o enquadramento dos corpos d'água, instrumento importante na gestão de recursos hídricos, que é referência para o licenciamento ambiental, para a outorga e para a cobrança. Realização de cursos, oficinas, atividades de campo, eventos e elaboração de material de educação ambiental em recursos hídricos nas bacias PCJ, com foco em diferentes públicos, tais como população rural, professores, instituições da sociedade civil, usuários industriais, técnicos de órgãos públicos e população em geral. O monitoramento dos nossos recursos hídricos constitui-se hoje como importante ferramenta para a gestão, podendo emitir avisos em situações críticas de estiagens e cheias. Professor Tami, durante os governos de Mário Covas e Geraldo Alckmin, o senhor foi o secretário responsável pelas pastas dos recursos hídricos e saneamento. Como foi a expansão desse modelo de gestão? Nos governos Mário Covas e Geraldo Alckmin, houve a expansão deste modelo de gestão de recursos hídricos baseado nos comitês de bacias. O estado de São Paulo é o único estado brasileiro que está totalmente dividido em comitês. E os comitês funcionam em todo o estado. Nós temos uma situação sui generis em que os prefeitos de todo o estado de São Paulo, 645 municípios, sabem que os recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos não dependem de uma aprovação nem do secretário de Recursos Hídricos, nem do governador. É o próprio comitê que decide onde esses recursos serão aplicados em primeiro lugar. Como pudemos ver, o modelo de gestão de recursos hídricos através dos comitês de bacias hidrográficas vem se mostrando eficiente não só no estado de São Paulo, mas também em outros estados. Olho vivo, consumidor!
Depois dos anos 50, o consumo de água triplicou em todo o mundo. As pessoas passaram a consumir o dobro de água que seus ancestrais. Além disso, a cada 1.000 litros de água utilizada pelo homem, resultam em 10.000 litros de água poluída. Portanto, faça a sua parte e evite desperdícios. Você sabia que 3/4 da superfície do planeta são cobertos por água, mas 97% é salgada e apenas 3% é doce. Desse total de água doce existente, a maior parte encontra-se sob a forma de gelo nas calotas polares e geleiras. Outra parcela está em estado gasoso e o restante é encontrado em estado líquido, em fontes subterrâneas e superficiais. Os rios e lagos, que são as nossas principais formas de abastecimento, correspondem a apenas 0,01% deste percentual. Estamos de volta com o Viver Sustentável. E o assunto agora é o aumento da acidez dos oceanos e o risco que esse fenômeno acarreta para as espécies marinhas e para os ecossistemas. Quem comenta sobre esse assunto é o professor Mendes Tami. Relatórios recentemente produzidos por cientistas de todo o mundo vêm mostrando um panorama desalentador para os ecossistemas marinhos. Isto em decorrência das emissões de gases do efeito estufa, que estão tornando os oceanos mais quentes, mais ácidos e com menos oxigênio. Segundo este relatório, os oceanos estão se tornando mais ácidos numa taxa extremamente rápida, muito mais rápida do que em qualquer época passada nos últimos 300 milhões de anos. O fato concreto é que os oceanos se tornaram 26% mais ácidos desde 1880 para cá. E isto, comprovadamente, em decorrência de haver mais carbono misturado às suas águas. O relatório de 26 páginas divulgado pela ONU e por várias organizações científicas reúne as informações mais recentes sobre mudanças climáticas a partir de uma conferência de oceanógrafos realizada no ano passado. Por exemplo, na costa americana do Pacífico, a forma como o oceano está se tornando estratificado significa que há menos oxigênio na água e estudos recentes mostram 80% mais acidez do que originalmente previsto. Teoricamente, a maior parte das espécies marítimas só podem viver em água a certa temperatura, acidez e níveis de oxigênio. E os pontos onde esses fatores se combinam são cada vez mais difíceis de encontrar, o que prenuncia uma catástrofe iminente. Vamos assistir agora uma entrevista que o professor Mendes Tami fez com o Dr. Rolf Weber, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Um prazer contar com a sua presença. Gostaríamos inicialmente de saber, o mar é um dos grandes sorvedouros, ele sequestra CO2 que é miscível, ele se mistura na água do mar. Essa mistura fica estável ou vai para o fundo do mar? O oceano ele consegue absorver aproximadamente 40% do CO2 antropogênico das nossas emissões. Ele inicialmente fica na forma solúvel, o gás carbônico reage com a água formando o carbonato, o vulgo bicarbonato. Esse carbonato é utilizado pelos elementos do plâncton, que formam suas carapaças com carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele é mais denso, mais pesado que a água do mar, e quando o organismo morre, se vai para o fundo. Isso nós chamamos da bomba biológica de transferência de carbono. É assim que nós transferimos a maior parte do CO2 da atmosfera para o fundo do mar. O mar está se acidificando. Isso diminui a sua capacidade de absorver CO2 ou não tem nenhum impacto? Exatamente. Nós temos observado, há dados de mais de 20, 30 anos, que está havendo uma ligeira diminuição do pH, ou seja, um aumento da acidez média dos oceanos. Com isso, nós temos um problema de branqueamento dos corais, dissolução acelerada dessas carapaças e, consequentemente, está diminuindo ao longo do tempo a capacidade de absorver o CO2. O oceano tem uma capacidade finita de absorver o CO2, ela não é infinita.
Ela não é tão alta como os ecossistemas terrestres, mas é cerca de 40%, que não é pouco. Além disso, essas mudanças nas características do mar afetam a biodiversidade? Sem dúvida. A variação de temperatura vai afetar o comportamento do fitoplâncton, dos peixes, de modo geral. Mas o mais grave é a acidificação dos oceanos, que leva a um desaparecimento de corais e uma rápida dissolução dessas carapaças. E a carapaça dissolvendo, você está retornando o CO2 para o sistema. Enquanto que ela precipita, ela fica enterrada no sedimento, o carbono fica estocado. A legislação brasileira, a nível federal, estadual e municipal, muitas vezes apresenta certos conflitos. Na sua avaliação, o que nós teríamos que fazer para aprimorar, para melhorar, para dar mais eficácia e eficiência à legislação brasileira? A legislação ambiental brasileira é uma das mais duras que existe. No tocante, por exemplo, a derrames de óleo e água de produção, ela tem uma regulamentação menor do que na Noruega. O problema acontece nos vários níveis de ação. Então, a responsabilidade última é do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Na execução por parte dos municípios, a responsabilidade é estadual e municipal. Mas o que falta é um diálogo entre esses diversos setores. Então, muitas vezes, não há fiscalização adequada por parte do IBAMA e as prefeituras do litoral, muitas vezes, não têm o recurso suficiente pela arrecadação para executar, por exemplo, obra de saneamento básico, e outras medidas de proteção ambiental. Então, eu acho que falta um diálogo entre todos os atores, os tomadores de decisão e o usuário do local. Então, o usuário precisa ter consciência que não pode jogar lixo na praia, que não pode jogar esgoto não tratado, porque se não houver essa consciência, a lei não adianta. O que precisa é uma mudança de atitude da parte de todos os usuários do ecossistema marinho. O cientista professor Carlos Nobre vive sempre em todas as suas palestras dizendo que uma parte das nossas preocupações devia se destinar à adaptação, não só para mitigação, mas já a se adaptar, porque não vai dar tempo de fazer toda essa revolução energética que é criar uma civilização nova do baixo carbono. Há uma fase de transição e os afetados serão aqueles que moram nas áreas costeiras, nas áreas que são semiáridas e ficarão áridas. Em suma, aqueles que vivem nas regiões mais vulneráveis. Na sua avaliação, teríamos que já começar a fazer isso? Concordo plenamente com o Carlos Nobre. Como disse o painel do IPCC e a Comissão Oceanográfica Governamental, a mudança de modelo energético vai ser longa, dolorosa e politicamente difícil. Você não vai resolver o problema nem botando emissão zero agora, porque esse gás carbônico já está na atmosfera e já está provocando efeito. Então, o mais prudente realmente é nós já tentarmos nos adaptar e mitigar os efeitos. Não há saída. Nós temos que diminuir as emissões, mudar a nossa forma de viver, de consumir, de produzir, para criar uma nova civilização, uma civilização do baixo carbono. Obrigado por tudo. Sua participação enriquece o nosso programa. Muito obrigado, deputado. Foi um prazer participar. O Viver Sustentável pergunta: qual dos países possui menos água por habitante? Letra A, Estados Unidos. B, Suriname. C, Singapura. Ou letra D, Kuwait? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual país possui menos água por habitante. A resposta é letra D, Kuwait. Segundo a Unesco, o país tem apenas 10 metros cúbicos per capita. Estamos de volta com o Viver Sustentável. E o assunto agora é gestão de resíduos sólidos. E quem comenta sobre a lei que disciplinou essa matéria é o deputado Mendes Tame. Deputado, por que a implantação da nova lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos parece que ainda não saiu do papel? A grande maioria dos estados brasileiros nem sequer apresentou o projeto básico. Na verdade, o plano de resíduos sólidos é muito mais amplo, pois ele não trata apenas da coleta de resíduos domiciliares. Trata
também da coleta de resíduos hospitalares, resíduos da saúde, da coleta de resíduos da construção civil, da coleta seletiva, da inclusão social dos catadores e até mesmo da logística reversa. Entende-se por logística reversa a responsabilidade conjunta de quem produziu, comercializou ou consumiu algum produto com resíduo sólido de dar a esse resíduo um destino final ou um reaproveitamento. Portanto, a logística reversa inclui todas as ações e procedimentos necessários para esse reaproveitamento empresarial dos resíduos sólidos ou para a sua correta destinação final. O total de lixo gerado no Brasil em 2012 chegou a mais de 62 milhões de toneladas, uma média de 383 quilos por pessoa, e a coleta de resíduo sólido urbano chega a 90,7% da população. Todos os dias são coletados 178 toneladas de lixo, 1,25 quilos por habitante. Desse total, 58% teve destinação adequada, que são os aterros sanitários. 24,2% vão para aterros controlados e 17,8% ainda vão para os lixões. No entanto, a evolução para a gestão integrada dos resíduos sólidos ocorre a passos muito lentos e ainda é preciso aumentar os investimentos no setor de limpeza urbana para poder efetivar as políticas públicas previstas na Lei 12.305/2010. Vamos ver agora matéria que mostra a reciclagem de sucatas de ferro. São montanhas e mais montanhas de sucata. Tudo isso que foi descartado poderia ir direto para os lixões ou aterros sanitários. Um problema gigantesco para a saúde humana e para o meio ambiente. Mas o ferro e o aço são materiais extremamente nobres. Seria um desperdício jogar tudo no lixo. A reciclagem foi a solução encontrada por uma empresa localizada no interior de São Paulo. A ArcelorMittal, usina de Piracicaba, ela produz um vergalhão para a construção civil através da sucata ferrosa, sucata de ferro e de aço. O material recebido das cooperativas e dos fornecedores é armazenado no pátio da empresa. Aqui, bicicletas, eletrodomésticos, partes metálicas de carros, entre outros objetos compostos por ferro e aço, aguardam o momento da limpeza e trituração. Depois de reduzida a pequenas partes, a sucata vai para as baias, onde é feita a alimentação do cesto através de enormes eletroímãs. Os fragmentos metálicos vão para o forno, que aquece a uma temperatura de 1.600 graus Celsius, até que acontece a fusão da sucata. Nesta fase, os objetos se transformam no estado líquido. Os metais fundidos são encaminhados, então, para o forno panela, onde é feito o refino, ou seja, esse processo garante a pureza da liga metálica. Agora, todo o líquido vai para a máquina de lingotamento, que dá o formato aos tarugos. Esse material volta a um forno de reaquecimento para depois ser encaminhado à laminação e ao desbaste. O trem laminador estica o tarugo, que reduz de largura e aumenta o comprimento. Ao final do processo, o que era sucata e poderia ter sido descartada nos lixões e aterros, volta ao mercado como vergalhão para a construção civil. O importante é que o produto final também é reciclável, portanto, ele consegue voltar à cadeia produtiva. Durante a reciclagem da sucata metálica, são produzidos alguns resíduos, mas tudo é reaproveitado. Na fusão, é gerada a escória, um material reutilizado para a produção de blocos de construção. Da carepa resultante do processo de lingotamento contínuo e da laminação, podem ser feitas peças para automóveis, como, por exemplo, pastilhas de freio. Nós somos uma empresa verde. O nosso processo é um processo sustentável. O nosso processo é um processo verde. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de São Paulo. Papelão, R$ 580. Latas de aço, R$ 280. Alumínio, R$ 3.500. Plástico rígido, R$ 600. E PET, R$ 1.400.
Nós do Viver Sustentável colocamos à disposição uma seleção de empregos por todo o nosso Brasil, onde todos os empregos têm como base a sustentabilidade. Confira no nosso site viversustentável.net a lista completa de empregos. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.